Meu Brasil, nação gigante, muito bem. Creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício tem. Redivido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Receba agora a Palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 6. Daqui a pouco nós vamos fazer o clamor das portas abertas. Vamos pedir a Deus para que Ele abra a porta da salvação. E hoje estaremos entregando mais uma chave, agora a chave da saúde. Todos nós precisamos da saúde. Encontraram 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Vamos fazer a leitura, depois a gente volta buscando a revelação da palavra. 2 Reis 6, 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ireis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, machado. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e o tomou, recuperou. Amém. Essa passagem aqui, irmãos, fala do machado que ele recupera. Mas uma coisa aqui que eu estava lendo desde ontem me chamou a atenção. Quando buscamos o crescimento espiritual, Deus entra com providências. Amém? Diga isso comigo, vamos lá? Diga assim: quando buscamos o crescimento espiritual, Deus entra com providências. Amém? Eu vou mostrar para você agora, pausadamente, irmãos, o que Deus me fez entender. Essa passagem fala que então existia ali uma escola de profetas. Nos dias de hoje, podemos dizer, pessoas que queriam aprender a respeito da palavra, queriam aprender de Deus. O profeta Eliseu, ele estava então ensinando aquelas pessoas, aqueles homens, irmãos, a ter comunhão com Deus. A gente não sabe exatamente quantos homens estavam ali, mas vamos imaginar que estavam ali 10 homens que queriam então algo a mais com Deus, uma experiência, queria, irmãos, ter a sua comunhão com Ele. Só que uma coisa me chamou a atenção: entre esses 10, irmãos, teve um que estava desatento. Vamos trazer para os dias de hoje. A Bíblia fala, irmãos, que nem todos que estão em Israel são o quê? Israelitas. Para a igreja, biblicamente, nem todos que estão na igreja quer um compromisso sério com Deus. Nem todos que vêm na igreja, irmãos, quer assumir o seu chamado de servo de Deus, né? Sempre vai ter um desatento. E às vezes, irmãos, o desatento é aquele que então perde o machado. A minha Bíblia aqui fala o ferro, mas é o machado. Não sei se alguma Bíblia tem aí escrito machado. O machado, biblicamente, irmãos, tem um significado muito importante na vida das pessoas. O machado representa a unção de Deus.
O machado representa a alegria completa. O machado representa, irmãos, a disposição de servir a Deus. E tem muitas pessoas que têm perdido o machado. Mas eu vou chegar lá. Vamos por parte aqui então, porque eles estavam buscando a Deus, estavam buscando o crescimento espiritual, e Deus então, irmãos, começou a agir na vida deles. Vamos lá, versículo de número 1 novamente. Vamos ler aí. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, pequeno. Primeira coisa, irmãos, que esta passagem me mostra, que quando buscamos a Deus, irmãos, Deus ele faz a gente entender, a gente ver que é necessário expandir, crescer. Tem muitas pessoas, irmãos, que na vida até hoje ela não cresceu. Podemos dizer profissionalmente. Eu citei um exemplo de manhã, um exemplo, às vezes a pessoa está lá na empresa há 10 anos. Só que há 10 anos ela é a mesma coisa ali na empresa. Irmãos, quem busca Deus tem direito, irmãos, de ter o sucesso. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você tem direito de ter o sucesso. Amém? Por quê, irmãos? A Bíblia fala em Isaías 1,19: se quiseres, ouvides, comereis o melhor desta terra. Aí a pessoa, irmãos, há 10 anos está trabalhando lá, mas ela sempre na mesma função. Ela não teve ali um crescimento, né? Ela não subiu de carga, ela não foi promovida. A pessoa tem que, irmãos, passar a cobrar a si mesmo. Eu preciso crescer na vida. Quem tem o seu próprio negócio, ela tem que, irmãos, ter o desejo no coração, não com orgulho, eu vou ser o melhor, mas tem que ter o desejo, irmãos, do crescimento. Eles estavam buscando a Deus, e Deus fez entender que o lugar era o quê? Pequeno, estreito. Volta a ler comigo aí o versículo de número 1. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é o que, igreja? Estreito. Então eles despertaram: olha, a gente precisa ampliar, crescer. A gente não pode ficar do mesmo jeito. Irmãos, tem muitas pessoas que estão paradas no tempo. Tem muitas pessoas que se estacionaram. Tem muitas pessoas que estão acomodadas. Irmãos, precisa ampliar a tenda. Eu vou mostrar para você Isaías. Marca aqui que é o nosso texto da revelação da palavra. Mas vamos até Isaías. Isaías, capítulo de número 54. Vamos lá. Isaías 54, o versículo de número 2. Isaías 54, 2. Diz aí: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cortinas e firma bem as tuas estacas. Irmãos, esse versículo me faz entender que, firmado em Deus, eu posso ampliar o meu negócio. Amém? Você pode crescer, irmãos, acredite. Eu falei de manhã, às vezes, irmãos, tem pessoas que falam assim: eu já não posso ir para mais lugar nenhum, estacionou. Não, irmãos, acredite, em Deus você pode todas as coisas, porque Ele tem te fortalecido. Em Deus, irmãos, você pode crescer. Você pode ter, irmãos, uma empresa grande. Você pode ter um trabalho abençoado. Você pode ter, irmãos, o melhor de Deus. Amém? Diga isso para a pessoa que está perto de você. Diga assim: você pode ter o melhor de Deus. Diga glória a Deus. Vamos então voltar em Reis, 2 Reis, capítulo de número 6. Eles buscando ali o crescimento espiritual. Deus então, irmãos, fez eles entender que era preciso crescer. Hoje Deus está, irmãos, mostrando para você que você pode ir além do que você imagina. Amém? Às vezes você pensa: eu posso chegar só até ali. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você faça mais. Porque, irmãos, com Ele você está, e assim Ele vai te honrar.
Vamos lá, versículo de número 2. Versículo de número 2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, o que é, igreja? Uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, o que? Ide. Irmãos, quando buscamos o crescimento espiritual, Deus entra com providência, dando a direção, mostrando o caminho, o que deve ser feito. Olha agora aqui, irmãos, o profeta Eliseu sendo usado por Deus para mostrar o caminho. Vamos até o Jordão, cada um pega lá um pedaço de pau, né? E vamos partir para cima. Deus dá a direção, irmãos. O que eu quero mostrar para você, que não existe sucesso fora da palavra de Deus. Marca aqui que eu tenho também um versículo para mostrar para você, em João, o Evangelho, capítulo de número 3, João 3, 27, Novo Testamento, João 3, 27. Nós vamos observar aqui, irmãos, algo muito importante, que às vezes a pessoa, ela começa a prosperar, ela começa a ter o sucesso, e ela acha que vem de si mesmo. Ah, é porque eu estudei para isso, é porque eu fiz isso, aquilo. Olha o que a palavra vai te mostrar. João 3, 27. Leia comigo, vamos lá? João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada da onde? Do céu. Irmãos, é Deus que te dá a vitória, é Deus que te honra, é Deus que te capacita para o trabalho. A Bíblia está dizendo, irmãos, que homem nenhum pode receber coisa alguma, se não for, irmãos, vinda de Deus. Nós temos que reconhecer. Olhando lá para o 2 Reis 6, eles entenderam, olha, a gente precisa de uma direção, e Deus mostrou a direção, vai, olha, faça, e eles falaram, ide, vamos, estamos juntos. Veja o outro capítulo agora em Tiago, capítulo de número 1, finalzinho da Bíblia praticamente, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Diz aí: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Leia comigo em voz alta, irmão, só a parte inicial do versículo 17. Quem não tem a Bíblia, veja aí no plasma. Vamos lá, todos juntos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? É do alto. Irmãos, aquilo que você precisa vem de Deus. Olha só, irmãos, eles precisavam de uma mudança de vida, eles precisavam de um crescimento. Eles entenderam, estamos buscando a Deus. Eles perceberam que o lugar era pequeno. Agora, irmãos, eles então pedem a direção. Deus, o que nós precisamos, o Senhor pode nos dar. E eles fizeram. Vamos voltar lá para 2 Reis 6. Vamos ver o que eles fizeram mais. Aqui no versículo 2, a gente observa que quando buscamos o crescimento espiritual, Deus dá a direção. Tem pessoas, irmãos, que pensam que ela pode por si própria, né, conseguir. Cuidado, isso pode te atrapalhar muito. Vamos ler agora o versículo 3. Leia comigo. Versículo 3. Diz aí: e disse serve-te, e direis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, eles cortaram madeira. Amém. Aqui de manhã, irmãos, eu passei para a igreja, que Deus sempre prepara
uma pessoa ou várias pessoas para ir com você, irmãos, para a batalha. Deus tinha preparado aqui o profeta Eliseu para estar junto. Uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, eles foram cortar madeira. O cortar madeira aqui, biblicamente, tem uma revelação. É o esforço. Algum homem, ou até mesmo mulher, já cortou madeira na vida? Quem já cortou madeira? Já cortou? É fácil? Não. Requer o quê? Esforço. Irmãos, para uma pessoa cortar uma ripa que seja, né? Hoje tem ferramentas que corta sozinho, mas antigamente, irmãos, tinha que se esforçar no machado, né? Na faca, ou o que a pessoa tinha, ela tinha que pagar o preço. E o Eliseu, o profeta, estava ali junto com eles. O que eu quero dizer, irmãos, que quando buscamos o crescimento espiritual, Deus sempre prepara um instrutor para estar com você, irmãos, para te dar direção e para, irmãos, juntos com você, estar, irmãos, naquela luta, naquela batalha. Tem pessoas que se acham sozinhas. Eu estou sozinho na vida, eu não consigo ver ninguém. Busque a Deus. Deus vai preparar, irmãos, um irmão, vai preparar um desconhecido. Deus vai usar o pastor, o obreiro, quem quer que seja, irmãos, para estar junto com você naquela batalha. É como a palavra nos ensina, irmãos. O seu choro é o meu choro, a sua alegria é a minha alegria. Estamos juntos, nós estamos, irmãos, no mesmo barco, caminhando, irmãos, para buscar a salvação, para buscar, irmãos, o que Deus já preparou de melhor para nós. Então, o que eu falei de manhã, se a gente olhar para a Bíblia, Deus sempre prepara alguém para ajudar. Não sei se você conhece a passagem de Moisés. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés instruiu, preparou Josué, né, para ser o sucessor. Moisés, irmãos, esteve junto ali, o Josué, irmãos, foi bem preparado para então, irmãos, vencer o Jordão, para vencer, irmãos, todas as batalhas que estavam por vir. Então nós temos que falar: Deus, prepara, Deus, usa o pastor, usa o obreiro, usa o meu irmão, usa o familiar para me ajudar. Irmãos, sozinho você pode não conseguir, mas com a ajuda de uma pessoa, irmãos, você pode ter a certeza que mais fácil vai ser para você. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem orar sozinho. Ela fala assim: pastor, olha, em casa eu não consigo orar, mas vem para a igreja, parece que, né, eu oro o dia todo, mas não é assim. Porque, irmãos, é um envolvimento, né? Então, quando buscamos a Deus, Deus sempre prepara pessoas, irmãos, para nos ajudar. Se a gente continuar olhando aqui, antes de Eliseu, irmãos, Elias preparou Eliseu para continuar a missão. Se a gente olhar para o Novo Testamento, a Bíblia fala que Paulo preparou Timóteo para a boa obra. Jesus preparou os discípulos para estar ali, irmãos, dando continuidade. Ou seja, quando você busca a comunhão com Deus, o crescimento espiritual, irmãos, Deus nunca vai te deixar na mão. Sempre vai ter uma pessoa enviada por Deus para te ajudar, a qual você vai poder contar com ela, em nome de Jesus. Amém? Então olha a importância de buscar a Deus. O profeta Eliseu podia falar: vocês se viram, vocês estão aí aprendendo, vocês vão aí fazer o crescimento para o lugar. Não, mas o profeta estava ali junto. Por que ele estava junto? Porque eles estavam buscando a Deus. Vamos continuar aqui, versículo 4. 2 Reis 6, 4. Olha aí. E ele foi com eles. Olha aqui é o profeta Eliseu. E ele foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus sempre vai preparar uma pessoa para te ajudar. Amém? Não queira saber quem. Deus sempre vai preparar, irmãos, uma pessoa, ou seja, aqui na igreja, ou na rua, no trabalho, na sua casa, sempre vai ter um anjo de Deus ali para te ajudar, no nome de Jesus. Amém? Mas para que isso aconteça, tem que buscar o crescimento espiritual. Agora eu quero mostrar para você, irmãos, o que acontece quando então deixamos de buscar este crescimento espiritual.
versículo de número 5. Leia comigo aí. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu aonde? Na água. A minha palavra aqui fala ferro, não sei se alguém está com a leitura, machado, né? O machado caiu na água, e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era o que, igreja? Emprestado. Como eu disse anteriormente, irmãos, o machado aqui é o prazer, é a vontade, é o querer, é a paciência, a perseverança, é a unção, é a alegria do povo de Deus. Irmãos, nunca queira você perder o machado. Primeiro, ele é emprestado. Eu disse de manhã e disse ontem para os obreiros: irmãos, o que Deus Ele coloca na nossa vida, um dia a gente vai ter que prestar conta. Eu digo talentos, dons, né? Eu digo, irmãos, coisas que é para ser feito e não é feito conforme o que Deus quer que seja feito. Então, se eu não estou usando, Deus mais tarde vai cobrar. A Bíblia está falando, irmãos, que o machado era o quê? Emprestado. A unção que você tem, irmãos, não é sua, é de quem? É de Deus. Irmãos, a capacidade que você tem não é sua, é de quem? É de Deus. Tudo é dele. Ele apenas nos emprestou. Um dia, irmãos, não sei quando, um dia mais cedo ou mais tarde, ele vai chamar o seu nome e vai falar: fulano, cadê? Você não tem usado? Você não tem feito o que é para ser feito? Irmãos, este homem, ele viu que algo de errado ele tinha feito. Ele deixou de buscar a comunhão com Deus, se envolver com Deus. Ele perde então o machado. E a Bíblia fala que no mesmo versículo ele, declara: ai meu Senhor, porque era emprestado. Uma coisa eu quero mostrar para você falar, às vezes tem pessoas que não sabem. Biblicamente, irmãos, a teologia nos ensina que de um versículo para outro pode ser dias, meses depois. Não é porque a gente está lendo aqui o versículo 5 e passa por versículo 6 que é imediatamente. Irmãos, biblicamente a teologia nos ensina que é dias. Ele perdeu o machado. O que eu quero dizer é que ele perdeu o machado, passou alguns dias, não foi imediato. Ele sentiu, irmãos, que viu que tinha perdido a presença de Deus. E aí o que ele falou? Eu perdi, era emprestado. Irmãos, nós temos que ter ciência disso. Nós temos que, irmãos, ver que o que Deus tem feito na sua vida, você tem que prestar conta mais cedo ou mais tarde. Agora, eu quero ler com você aqui, irmãos, algo muito importante. Veja o versículo 6. E disse o homem de Deus, é o profeta Eliseu: onde caiu? Em outras palavras, passou alguns dias, todo mundo trabalhando, o profeta Eliseu chega até ele e fala: cadê o seu machado? Cadê a sua ferramenta? E aí, irmãos, ele percebe que ele tinha perdido. O que eu quero mostrar para você aqui, irmãos, biblicamente a gente sabe aonde a gente tem perdido o machado. A gente sabe aonde a gente tem falhado, aonde a gente tem errado. Ainda que a pessoa não assuma, ainda que ela não confesse o seu erro, lá na mente, no coração, a pessoa sabe, irmãos, onde ela tem pecado, onde ela tem errado, onde ela tem falhado. O que nós temos que fazer? Fazer como Davi, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Davi diz: Senhor, pequei contra ti. Irmãos, não adianta você querer esconder das pessoas. De Deus você não esconde, eu não escondo. A gente tem que reconhecer a nossa falha. A falha de muitos, irmãos, tem pessoas que têm perdido o machado. É como eu falei de manhã. Para perder o machado, às vezes a pessoa, ela ainda servindo a Deus, ela ainda vindo na igreja, é porque às vezes ela ainda continua mentindo, ela continua, irmãos, falando palavrão, ela continua ainda desejando mal para o próximo. Isso faz a pessoa perder o machado.
Isso faz a pessoa, irmão, se distanciar de Deus. Então a pessoa ela tem que reconhecer: ah, Deus, eu tenho mentido ainda, me perdoa, Deus, eu tenho falado mal do próximo, eu tenho feito isso, aquilo. Tem que reconhecer. Marca aqui que nós vamos até o Apocalipse e vamos ver o que o Apocalipse fala. Apocalipse 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5. O versículo nos mostra aí: lembra-te, pois de onde? Para por aqui. Então a Bíblia está dizendo que a gente sabe aonde caímos, aonde erramos, aonde estamos pecando, aonde estamos falhando. Irmãos, a gente sabe. Ainda que a gente não confesse, ainda que a gente não fala para aquele familiar, para a pessoa que seja, a gente sabe aonde tem errado. A palavra está dizendo aqui, ó, lembra-te, né? Aonde você tem errado? Lembra-te de onde caíste. Leia todo o versículo agora. E arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu falei de manhã, irmãos, assim como Deus é bom, assim como Deus é justiça, irmãos, Ele sempre vai também engrossar o caldo para a pessoa. Não por maldade, mas porque Ele é justo. A Bíblia nos ensina através de Samuel: eu honro aqueles que me honram. Se você não tem honrado a Deus, irmãos, Deus não vai te honrar. Se você não tem, irmãos, buscado um envolvimento com Deus, como diz aqui o finalzinho do versículo 5, se você não te arrepender, você vai estar sobre ti algo que vai te atrapalhar. Podemos dizer, uma maldição ou algo. Irmãos, tem que ter o arrependimento. Errei, eu sei onde tem falhado, eu sei onde eu tenho errado. Senhor, perdoa. Deus, corrige, ajuda-me. Deus vai te ajudar. Vamos voltar lá para a gente finalizar. 2 Reis 6:6. 2 Reis 6:6. Disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o machado. Eu falei de manhã, irmãos, antes de receber de volta o que um dia perdemos, a gente precisa se esforçar. Novamente aqui a leitura nos mostra que antes do machado flutuar, antes do ferro nadar, né, subir, o que ele fez? Ele cortou o pau. Leva lá para o espiritual, para os dias de hoje. Ele se esforçou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: se você quer que Deus restitui algo na sua vida, diga, você precisa se esforçar. Amém? Se você quer, irmãos, que Deus traga de volta, irmãos, a comunhão que você um dia teve com Ele, você precisa se esforçar. Se você quer, irmãos, que Deus traga de volta algo que você perdeu, é preciso antes cortar o pau, é preciso se esforçar. Tem pessoas, irmãos, que querem as coisas facilitadas, de braço cruzado. Ah, Deus sabe o que eu preciso, Ele vai me ajudar. Ele não vai te ajudar, Ele só vai te ajudar. O machado só flutuou, o machado só apareceu porque Ele se esforçou. Leia novamente aí o versículo 6, só o finalzinho. E mostrando-lhe ele o lugar, ou seja, ele reconheceu, ele sabia onde ele tinha deixado cair, cortou o pau, ou seja, se esforçou, e então lançou ali, e o machado flutuou. Irmãos, Deus só vai trazer de volta para a sua vida aquilo que você perdeu, se você realmente estiver se esforçando. E é Ele que sabe. Eu não sei qual é o seu esforço, mas Deus sabe o esforço que você tem feito para ter o crescimento espiritual. Amém?
Versículo 7, para a gente terminar aqui. Versículo 7. E disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou, ou recuperou. Irmãos, Deus restituiu, Deus trouxe de volta o machado. O que era o machado mesmo? A presença de Deus. O machado é a alegria de servir ao Senhor. O machado é a unção. Irmãos, ele pelo seu esforço recebe de volta, irmãos, o machado na tua vida. A minha oração é, irmãos, para que aqueles que perderam um dia o machado, que hoje você venha reencontrar com esse machado, que Deus venha restituir no nome de Jesus. Amém? Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, recebido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, revelar a escuridão, minha alma sente. Receba agora a palavra de Deus.